paz do Senhor, boa tarde. Quero convidar os irmãos para lermos o Salmo 6. É o nosso texto para a nossa reflexão nesta tarde. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. A minha alma está em agonia. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, ó Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por teu constante amor. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa. Tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, pois o Senhor ouviu a voz do meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Todos os meus inimigos se envergonharão e se perturbarão, tornarão atrás em repentina vergonha. Nós temos aqui a descrição de uma experiência de profunda agonia na vida do salmista Davi. O que leva o salmista Davi a experimentar esta agonia, esta inquietação? O que está lhe roubando o sono? O que está lhe roubando a paz? O que faz com que ele perca aqui toda a tranquilidade e manifeste isso em palavras tão fortes como ele descreve aqui neste salmo? Fala de agonia nos seus ossos, fraqueza, fala de uma alma em angústia profunda, alguém que perde o sono e alguém que geme e, como ele descreve, faz nadar todos os dias a sua cama em lágrimas. Há um choro constante, há uma tristeza profunda, há uma agonia. Ele está perturbado, ele está profundamente inquieto, ele está com o coração sem ter paz, não consegue conciliar o sono, não consegue dormir direito, não consegue sentir satisfação alguma na vida. O que faz com que o salmista clame por misericórdia? Ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, pois estou em agonia. Qual a natureza desta petição? Qual é a sua angústia? Qual é a sua tribulação? O salmista está sendo privado de alguma coisa? Há alguma luta que precisa ser vencida? Há alguma enfermidade para que ele viesse a superar? O que está lhe afligindo a alma? O que lhe rouba a paz? O que lhe tira o sono? O versículo primeiro nos dá o caminho para compreendermos o que desencadeou esta agonia, esta oração agonizante, esta oração que ele usa expressão exagerada para demonstrar como ele se sente, de estar em um estado de choro tão abundante que ele diz que faz nadar a sua cama no choro. E ele diz que faz isso toda noite, por dias e dias. Todas as noites para ele foi uma noite de choro, toda noite. O que a gente percebe é que noite após noite o salmista viveu esta experiência de profunda tristeza no seu coração. A noite passava e não se cumpria aquilo que diz o Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesta ocasião, a noite não era sucedida pelo dia da alegria,
mas o dia continuava sendo tão escuro para ele quanto foi a noite, e a tristeza prevalecia no seu coração de uma forma muito intensa. Então, no versículo 1, nós temos aqui um caminho, nós temos aqui um sinal para compreendermos o que perturbava o coração do salmista. Ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Todo este problema era desencadeado em sua relação com Deus. Não era a sua relação com os problemas da vida, com as dificuldades da vida. Toda essa agonia que ele descreve aqui, toda essa inquietação, essa perda de sono, esse choro constante, esse quebrantamento, essa agonia profunda da alma, tem como causa a sua relação com Deus. O salmista sente-se como alguém que está sob a experiência do desagrado divino. De certa forma, ele se sente como alguém que não está recebendo o favor de Deus como sempre. Ele está sob disciplina, sob correção. É assim que ele se sente nesse salmo. Então ele clama e diz: Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. Todas as vezes que Davi busca o Senhor dentro desta característica de oração, ele usa essa expressão. Ele repete essa expressão no Salmo 38, também, que é um salmo penitencial. E ele pede também que o Senhor não repreenda na sua ira e nem o castigue no seu furor. É inquestionável a gente ver o amor de Deus por Davi declarado em todas as Escrituras. Deus expressa o seu amor por Davi de uma forma muito grandiosa. E algumas vezes que Deus realizou algo pela vida do povo de Israel, ele disse que o fez por amor a Davi, o seu servo. Então, o amor de Deus é uma coisa inquestionável com relação ao seu servo Davi. Então, por que ele está vivendo esta experiência tão dolorosa, tão angustiante? Exatamente porque Deus o ama. Exatamente porque Deus o ama é que Deus o disciplina, o corrige. Como diz as Escrituras, que filho há que o pai nem corrige, quando este o ama profundamente. O próprio Deus declara que todo aquele a quem ele ama, ele também corrige. A correção não é sinal da rejeição de Deus. A correção não é sinal da exclusão de Deus na questão do seu amor, do seu apego, de sua afeição. Muito pelo contrário. A correção é o sinal mais claro do amor paternal de Deus sobre a vida daqueles a quem ele chama de filho. Ele mesmo declara e diz: eu castigo a todos que eu amo. O sinal do abandono divino está na forma da indiferença, ou melhor dizendo, do abandono de Deus àqueles que querem seguir o seu próprio coração. Quantos não são deixados para seguir o seu próprio coração? A palavra diz a respeito dos homens ímpios: pelo que eles não quiseram ter conhecimento de Deus, Deus os entregou aos desejos dos seus corações. Isto é verdadeiramente o abandono. Isto é verdadeiramente o desagrado de Deus nesse sentido de desprezo. Mas aqui nós vemos o amor paternal de Deus se manifestando na vida do seu servo, numa ação disciplinar, e ele entende que está vivendo esta realidade. E ele apela aqui para a misericórdia divina, para que o Senhor o trate com brandura, para que o Senhor contemple a sua profunda agonia. Então, o que Davi pleiteia aqui diante de Deus em sua oração não é a solução de um problema ou uma vitória sobre os inimigos, não é algo relacionado ao seu mundo exterior, é algo relacionado ao seu mundo interior. A sua sensação do desagrado divino lhe perturba.
a sua sensação da falta de paz com Deus lhe inquieta. E Ele quer resolver essa questão diante de Deus. Sua busca aqui é a busca do perdão, é a busca da aceitação, do acolhimento divino. É aquela sensação de ver novamente a face do Senhor e ver que na face de Deus há uma expressão de aceitação com relação à sua vida. Quantas vezes em nossas relações nós achamos que quando ferimos ao outro, o tempo simplesmente resolve as coisas. E não tratamos as coisas como deveria ser tratada, de forma objetiva, clara, pessoal, onde deve ter reconhecimento da culpa, pedido de perdão e perdão liberado, para que a cura verdadeiramente brote. Quantas vezes nas nossas relações nós ofendemos e deixamos com que o tempo se encarregue de levar aquilo para o esquecimento. Aqui Davi sabe que quando se ofende alguém que ama, é preciso tratar disso de uma forma muito séria, de uma forma urgente diante de Deus. Aqui há uma urgência no coração do salmista. Ele trata isso de uma forma tão séria. Ele percebe que pecou contra o seu Deus, ele percebe que o seu coração está profundamente angustiado diante dessa convicção de que Deus foi ofendido por ele, de que Deus se entristeceu. E ele agora se entristece também. Ele agora está profundamente angustiado. E o que ele busca é comunhão, é perdão, é acolhimento. É a sensação de novo de que Deus se agrada dele, de que Deus se compraz na sua vida. Então toda essa agonia aqui em oração, todo esse choro, toda essa busca intensa não é a busca de alguém que está querendo receber alguma coisa no sentido material, alguma vitória, alguma bênção. Não é alguém chorando porque algum problema difícil lhe sobreveio. É alguém chorando porque quer a presença de Deus. É alguém chorando porque não consegue viver longe de Deus. É alguém chorando porque um dia viu a face sorridente de Deus e agora essa face está virada para ele. É alguém que luta com todas as suas forças ainda restantes diante de todo o sentimento de indignidade, o perdão e a misericórdia divina. E aqui nós vemos que mesmo nesse estado, mesmo nessa consciência de sua culpa, nessa consciência de sua inadequação à santidade de Deus, ele não se deixa vencer pelo sentimento de culpa, pela indignidade, e ele não se entrega à depravação total, não, muito pelo contrário, ele não se deixa vencer pelas acusações do inimigo, ele procura o perdão de Deus e a restauração para a sua vida. Então, não importa a gravidade do seu erro, não importa se você tropeçou nesses dias, se você vacilou, você escorregou por um instante. Deus misericordioso está apenas esperando o reconhecimento, o retorno sincero daquele que reconhece o seu pecado e busca a Deus. Muitas vezes o inimigo oportunamente chega nesta hora para dizer que você é fraco, de que você não nasceu para servir a Deus, de que você deveria largar isso, e você deveria se entregar totalmente à prática do pecado. Davi, mesmo fraco, mesmo debilitado, mesmo nesse instante sentindo sua culpa, ele busca o perdão de Deus, ele busca a aproximação do Senhor. Mesmo sentindo toda a sua indignidade, mesmo sentindo toda a sua sujeira, toda a sua impureza, mesmo sentindo que maculou a sua vida, ele está aqui diante de Deus, orando, gemendo, chorando, agonizando, procurando o perdão do Senhor, dizendo: Senhor, eu faço nadar o meu leito em lágrimas todas as noites,
algo lhe rouba a paz. Nós vivemos em dias de tanta insensibilidade, parece que as pessoas estão anestesiadas para sentir muitas vezes os seus pecados diante de Deus. As pessoas sentem a perda de tantas coisas, sentem a perda de um bem, a perda de um relacionamento, no sentido humano, mas às vezes estão insensíveis para sentir as suas perdas espirituais, para perceber o entristecimento do Espírito Santo na sua vida, para perceber o desagrado de Deus, para perceber muitas vezes que Deus está profundamente ofendido, que não existe atitude mais coerente de um filho de Deus do que se aquebrantar profundamente diante dos seus pecados perante o Senhor e tratar isso com seriedade, porque Deus olha para o pecado com muita indignação, porque o pecado nos afasta dele, o pecado nos mata, o pecado destrói em nós tudo que há de bom, o pecado nos priva da comunhão com Deus. E o salmista está exatamente lutando aqui em uma atitude tão agonizante por esta experiência de renovação da presença de Deus em sua vida. Este não é o único salmo que ele expressa esta agonia da sua alma. Este salmo está na categoria de salmos penitenciais. São aqueles salmos que expressam essas orações agonizantes de um ser que busca a Deus pelo próprio Deus e não pelo que Ele pode dar. Tudo que uma pessoa em um estado penitencial busca é a aceitação de Deus. A bênção que ele quer é a aceitação divina, é o acolhimento de Deus, é o abraço divino, é a sensação de que o perdão foi liberado, de que a sujeira foi limpa pela ação justificadora divina. Então, o salmista está aqui nesta luta agonizante, buscando o Senhor. E ele diz: os meus olhos vão se consumindo pela mágoa que tem se envelhecido. Esta luta da sua alma, ela se manifestava no seu aspecto físico. Era visível no rosto de Davi a tristeza por não estar se sentindo bem em seu relacionamento com Deus. Ele deixa isso transparecer. Sua tristeza é evidente, é clara. Ele não toca a vida com normalidade, sua vida não segue dentro de uma normalidade. Ele não é como muitos que toca a vida nas satisfações humanas e alegrias que o mundo pode dar. Se Davi não pode ter a única alegria que importa, nenhuma outra alegria pode substituir a alegria da presença de Deus em sua vida. Nenhuma outra alegria, nem o trono, nem as conquistas, nenhum outro relacionamento substitui o relacionamento vital que ele tem que manter com Deus. Enquanto ele aqui expressa sua oração, quando nós chegamos aqui no versículo 8, nós temos o Davi que começa a sentir paz na sua alma, o perdão de Deus lhe é liberado. E o que Davi faz é agir agora de forma ousada, dizendo: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, pois o Senhor ouviu a voz do meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia, o Senhor aceita a minha oração. Todos os meus inimigos se envergonharão e se perturbarão, tornarão atrás e repetindo a vergonha. Como feras à espreita, diante da fragilidade de Davi estavam seus inimigos. Quando Davi se via nessas situações, os inimigos diziam: o Senhor o desamparou, agora chegou a hora para nós conseguirmos os nossos intentos contra a sua vida. Ele foi desamparado de Deus.
E Davi, em meio a tudo isso, mesmo diante das declarações dos inimigos, não hesitou em buscar a Deus. Mesmo com todas as suas culpas, ele buscou o Senhor. E agora ele declara: o Senhor ouviu a voz do meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Não uma oração feita com base na sua justiça própria, mas uma oração feita apelando para a misericórdia de Deus. E mais uma vez os inimigos de Davi se envergonhariam diante da bondade de Deus para com ele. Davi foi um dos homens que, mesmo vivendo no período da lei, era alguém que tinha uma compreensão da graça de Deus como poucos tiveram na vida. A compreensão de um Deus gracioso, de um Deus perdoador, de um Deus que está sempre pronto a perdoar aquele que reconhece os seus pecados e os seus erros. Nós temos aqui um homem quebrantado, um homem triste, não porque perdeu algum bem, mas um homem que perdeu o maior de todos os bens, o bem da comunhão com seu Deus. E é isso que ele busca. Se você tem vivido os dias em que a tristeza tem se instalado no seu coração, por uma sensação da falta de comunhão com Deus, abra o seu coração, se quebrante. Deus tem restauração para a sua vida. Deus escuta os seus gemidos, seus choros, suas orações sinceras na busca de restauração e de comunhão com Deus. Ele tem o perdão, Ele tem a restauração para a sua alma. E este salmo nos ensine o caminho do verdadeiro arrependimento, que inclui a convicção do pecado, a tristeza pelo pecado e a atitude de abandono do pecado. Que Deus nos ajude a permanecer com esta atitude diante de Deus. Tantas orações dessas forem necessárias, façamos diante do Senhor. Quantas vezes for preciso a gente se derramar diante dEle, num intenso pedido de misericórdia por conta de nossas culpas, o façamos, porque Deus é misericordioso e sempre pronto a nos perdoar e a nos restaurar. Não deixe o inimigo lhe achatar os sentimentos de culpa e lhe afastar da misericórdia divina. Que Deus lhe ajude e lhe fortaleça. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento em que estamos juntos. Eu aqui, os teus servos em casa, reservando esse momento para meditar na tua palavra. Ministra a cada coração de forma especial, Deus. Que a tua palavra possa, Senhor Deus, cair como orvalho sobre, Senhor Deus querido, a relva, Senhor Deus, e a faz reverdecer, revigorar-se. Assim seja a tua palavra no coração dos teus filhos, como orvalho que faz florescer a erva. Seja, Senhor Deus querido, a tua palavra em nossos corações. E assim, meu Deus, eu te agradeço por mais este momento na tua presença. Abençoa todos os teus santos, especialmente os que estão enfermos. Visita-os, Senhor Deus querido, e guarde aqueles que não estão de todo mal, de toda peste, de toda enfermidade. Protege os teus filhos, esconde-os em ti, Senhor. Lhes dê saúde, Senhor Deus querido, é a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos os irmãos.